Bem-vindo sexto ano. Gente, essa aula foi preparada para a gente focar, né, nessas operações com números decimais. Só que a aula passada a gente já viu alguns conceitos, né? Então vamos só rever aqui a adição e subtração com números decimais. A gente reviu, né? A gente viu na aula passada. Vamos só rever aqui alguns conceitos. Lembrando, aí mostra quatro exemplos como eu devo calcular a adição de números inteiros, números decimais. Lembrando, gente, sempre quando eu vou fazer essa operação, eu sempre tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula. Nunca esqueça disso, viu, gente? Vírgula embaixo de vírgula. É fundamental isso. Então, vamos lá. Então, eu vou falar sobre multiplicação, gente, de números decimais. Como é que acontece isso? Então, vamos ao seguinte exemplo. Quero 2,5 metros de cerca, por favor. Então, 1,5 metro custa, cada metro custa R$ 13,48. Então, ele quer o quê? 2,5 metros. Então, como é que eu faço para utilizar isso aí? Vou multiplicar 2,5, que vale 2,5 metros, vezes 13,48. Gente, nesse caso, vamos fazer uma multiplicação normal. A gente pode fazer a multiplicação sem a vírgula e depois que a gente calcular tudo, a gente acrescenta a quantidade de vírgulas necessária. A gente tira a vírgula de cada número, no caso assim, 2,5 fica 25, 3,48 fica 1.348. Multiplica normal, depois a gente vai ver como a gente coloca a vírgula. Então tá aí, né? Ó, multipliquei 2,5 vezes 3,48. Nesse caso, eu posso multiplicar normal, né? 25 vezes 1.348 e por acrescentar vírgula. Por exemplo, o 2,5. Lembra que após a vírgula tem uma casa decimal, ou seja, tem uma casa. O 13,48 tem duas casas após a vírgula. 2 mais 1, 3. Aí vem, voltando do 0, 0, 0, 7. Por isso que a vírgula ficou entre o 3 e o 7, porque eu pulei 3 casas decimais. A gente vai ver isso também nas aulas, né? Aí o exemplo, eu multipliquei normal, faço a multiplicação normal quando mostrei o exemplo. Eu faço a multiplicação normal. 25 vezes 13, 1.348. Multiplico normal. Depois que eu faço essa multiplicação, eu vou somar as casas decimais. No primeiro exemplo, eu tenho duas casas decimais. No segundo, eu tenho uma. 2 mais 1, 3. Aí ficou 3 casas decimais. Aí eu tenho a multiplicação chamada por 10, 100 mil. Gente, toda vez que eu vou multiplicar por 10, 100 mil, basta eu fazer o deslocamento da vírgula, né? Por exemplo, eu tenho 2,684 vezes 10. Eu vou passar a vírgula. A vírgula vai para uma casa decimal. Aí ficar entre o 6 e o 8. Basta falar 100. Eu tenho 2 zeros. Então, vou mover a vírgula duas casas. No segundo exemplo. A gente acompanha no segundo exemplo aí, ó. 2,684. Então, a vírgula vai ficar entre o 8 e o 4. Estou pulando vírgula duas casas. Por 1000, vou pular vírgula 3 casas. Aí tem, ó, para multiplicar um número decimal por 10, 100 por 1000, basta deslocar a vírgula respectivamente uma, duas ou três casas para a direita. Seguindo essa regra, dá tudo certo. Lembrando que nossas aulas ao vivo, né? A gente vai tendo mais explicação sobre esse assunto, tendo mais dúvida de vocês, certo? Aí pronto. Agora vamos para a divisão de números decimais. Pronto. Aí tem um exemplo. Luana comprou 6 livros de preços iguais para o seu sobrinho, pagando ao todo R$ 135. Quanto custou cada livro? Então é fazer a divisão normal, 135 dividido para 6, né? Como 1 não dá, vou pegar o 13. Aí qual multiplicado por 6 chega mais próximo a 3? A 13? 2, por isso que eu botei o 2 primeiro aí. Aí 2 vezes 6, 12. Aí 13 menos 12, sobra 1. Ao abaixo o 5, ficou 15. Qual número multiplicado por 6 chega mais próximo a 15? Qual é? 2, né? Aí 2 vezes 6, 12. 15 menos 2, 30. Né? Se eu quiser continuar aí, dá para me continuar.
que vai ser por 5, que é 5, aí pronto, como 30, né, como o 3 é menor que o 6, né, eu acrescento o 0, por isso ficou 30. Quando eu acrescento esse 0 aqui, então automaticamente passa uma vírgula após o 22. Então fica 22, aí quando multiplicado por 6, vai dar 30, o 5, por isso que eu coloquei depois o 5 ali, depois da vírgula, porque 5 vezes 6, 30. 30 menos 30, 0. Gente, eu estou colocando nessa primeiro momento uma noção para vocês, né? Porque na nossa aula a gente vai tirar um tempo para a gente trabalhar muito essa parte da divisão com vocês. Então, é o momento para vocês realmente tirar mais dúvida, focar mais na nossa aula ao vivo sobre a divisão, porque lá onde eu vou focar mais nessa parte da divisão com vocês, certo? Então, focar bastante aí. Gente, agora vamos falar sobre o livro de Oficina de Negócio, capítulo 6, com o tema autoconhecimento. Autoconhecimento. Gente, autoconhecimento ele é fundamental para a afirmação do indivíduo em suas mais variadas atividades da vida, né? Com reflexão sobre suas ações, qualidades e características. Podemos reagir diante de determinadas situações da vida. Conhecer a si próprio é um processo lento que pode, antes de tudo, ter muita paciência e senso crítico. Então vamos lá falar um pouquinho sobre esse capítulo, que é muito importante para o nosso desenvolvimento. Então vamos falar um pouquinho sobre autoconhecimento. Para vocês, gente, que vocês entendam o que é autoconhecimento, né? O que eu quero dizer com autoconhecimento? Então, gente, a medição de eventuais conflitos é um dos papéis, né, mais importantes também estimular vocês, educandos, né, alunos, a desenvolvimento de recursos pessoais para lidar com a discordância, a frustração, derrota e as mais diversas situações que podem decarregar emoções negativas. Esses recursos são adquiridos ao longo da vida e a escola é um dos ambientes onde adquirimos e aprendemos a manejar esse repertório. Para iniciar esse tópico de autoconhecimento, né, gente, vamos fazer. Eu quero que vocês pensem um pouco, né? Quem já ficou doente, justamente no dia que fariam um passeio na praia e deixou de fazê-lo, por exemplo, né? Como se sentiu? Triste, raivoso, conformado? Como reagiu, né? Pense aí, depois a gente vai comentar na nossa aula sobre essas perguntinhas que eu fiz agora. Então, gente, isso aí é um momento a gente vai, para a gente poder saber lidar com essas respostas, a gente tem que conhecer a si próprio. Por isso a gente tem que trabalhar hoje o autoconhecimento, conhecer a si próprio, né? E saber lidar com certas, né, acontecimentos que né, no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Então, o conhecimento, como o próton me diz, é o processo de conhecer a si mesmo. Trata de um processo contínuo, porque sempre temos novas vivências que podemos nos revelar características nossas que ainda não conhecemos bem. Ele tem início muito cedo, desde que começamos a perceber nosso lugar no mundo e deve ser sempre cultivado, né? Então vamos lá aqui comentar aqui com vocês. O papel da escola, gente, ultrapassa simples transmissão de conteúdo acadêmico, né? Os educandos, né, os alunos, nos aparece já marcada pela vida, bem como pela sua história progressa de aprendizagem e desenvolvimento. Tal história é permitida por uma série de vivências emocionais peculiares, as quais muitas vezes as crianças não sabem, né, ou vocês não sabem sequer nomear. Então, gente, o que podemos e precisamos conhecer sobre nós? Basicamente, nós podemos observar tudo aquilo que já estudamos, o comportamento, atitudes, habilidades, competências. É necessário, porém, destacar um ponto fundamental nessa bagagem, a nossa emoção. Aquilo que desempenhamos bem depende de nossas emoções. Por exemplo, se você se preparou muito
para uma avaliação importante, mas no dia realizá-la, seu bichinho de estimação amanheceu doente. É muito provável que você não tenha um desempenho tão bom quanto teria se estivesse com o coração tranquilo. Né? Acontece que perdas e ganhos são inevitáveis e a maneira como lidamos com isso pode ser trabalhada desde cedo. Essa é a importância do autoconhecimento. Né? Na página inicial do livro de vocês podem observar, gente, que autoconhecimento é um processo pelo indivíduo qual o indivíduo conhece a si próprio. Vamos estudar também que podemos encontrar possíveis situações desconfortáveis com os outros por meio de tolerância e de reflexão. As habilidades, né, de lidar com sentimentos e equilibrar emoções. Essas são, sendo elas positivas ou não, décimo de um controle emocional. Então é importante a gente ter o controle, saber lidar com o nosso controle emocional. As emoções manifestas em qualquer meio social, seja lá na escola, no trabalho, convívio com as amizades, com as familiares, etc. Né? E elas, por sua vez, podem conduzir, gente, ao sucesso, ao fracasso, dependendo como iremos conduzi-las em situações extremas na vida. Para que você tenha melhor a importância de controle emocional, vamos ler o texto a seguir, que chama-se Cicatrizes. Gente, eu escolhi esse livro, falar um pouquinho nesse texto, né, que está no livro de vocês, e é interessante também que vocês percebam a ideia do texto, interessante, né, que fala muito, aborda muito esse tema, né, que certa vez o pai de um menino, certa vez o pai de um menino lhe deu um saco de pregos e disse: cada vez que ele perdesse a paciência, deveria pregar atrás da porta. No primeiro dia, ele pregou 37. E na semana seguinte, à medida que aprendia a controlar seu gênio, pregava cada vez menos. Com o tempo, descobriu que era mais fácil fazer isso que pregar pregos atrás da porta. Até que chegou um momento em que conseguiu se controlar durante todo o dia. Depois de informar isso ao seu pai, este que lhe sugeriu retirasse um prego a cada dia que conseguisse se controlar. Os dias se passaram, o jovem pôde finalmente anunciar que não havia mais prego atrás da porta. Seu pai pegou pela mão, levou até a porta e disse: meu filho, veja que está trabalhando duro, mas olhe todos esses buracos na porta. Nunca mais ela será a mesma. Cada vez que você perder a paciência, deixa cicatrizes, exatamente como que vê aqui. Você pode insultar alguém, retirar um insulto, mas dependendo da maneira como fala, poderá ser devastador. A cicatriz ficará para sempre. Uma ofensa verbal pode ser tão daninha como uma física. Os amigos são joias, preciosas que fazem rir, que nos animam a seguir adiante, nos escutam com atenção, Além disso, sempre estão prontos para abrir seu coração. Então, gente, esse texto ele fala um pouquinho sobre as cicatrizes que ficam marcadas na gente, Então, as palavras doem mais do que uma pancada, Então, o principal ensinamento que o pai passou para o filho, gente, foi que a importância de controlar seus impulsos para evitar, ferir alguém. Quando removemos pregos cravados, quando ele removeu aqueles pregos cravados na porta, as regiões onde eles estavam cravados permaneceram perfuradas. O menino percebeu, mesmo acontece quando magoamos alguém. Podemos pedir desculpa, mas isso não faz tempo, como falo assim vocês, mas isso não faz o tempo voltar para apagar a tristeza que aquela pessoa sentiu naquele momento. Então, é para vocês refletirem um pouco nisso aí, gente? Que pensar muito bem antes de falar alguma coisa, porque isso realmente pode magoar ou tornar uma cicatriz o resto da vida na pessoa, uma mágoa. Nem sempre as pessoas terão o mesmo ponto de vista sobre determinados assuntos.
né? Quando os dois ou mais pontos de vista são incompatíveis, apenas um deles precisa prevalecer, temos uma situação de conflito. Quando o conflito se coloca, podemos debater, expor nossos pontos e chegar a um acordo. Essa é a maneira desejável, né, e de solucionar esse problema. Né? Então, gente, vocês vão resolver uma atividade proposta no livro, certo? Eu vou colocar no grupo